saudações a todas, a todos, continuando nossa reflexão agora sobre a segunda aos Tessalonicenses. Estávamos mostrando no capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 12, um inciso, alguma coisa que parece ter sido colocada aí dentro, com uma linguagem apocalíptica que não é comum a Paulo quando trata deste assunto. Inclusive, ele simplificou muito, na primeira carta aos Tessalonicenses, a questão da vinda do Senhor e da ressurreição dos mortos. E notem nessa segunda carta que ele faz a saudação normal, a ação de graças. Aparece esta reflexão sobre o mal e o ímpio, etc., e volta novamente à ação de graças. Então, normalmente a carta é assim, tem uma saudação e uma ação de graças e entra no assunto. Aqui tem uma saudação, a ação de graças, um inciso, alguma coisa que entra no meio da ação de graças e ela continua depois. Então, se eu leio o versículo depois desta reflexão sobre o ímpio que deve aparecer, aí está no versículo 13. Nós, porém, sempre agradecemos a Deus por vós, irmãos queridos no Senhor. Volta o estilo de Paulo aqui. Então, eu diria, capítulo 2, versículo 1 até o versículo 12, é um conjunto de afirmações que podem ser estudadas, desenvolvidas, mas que parecem estranhas dentro desta carta paulina. E sobre isto escreveu Agostinho dizendo que ele não entendia realmente o que Paulo queria aqui. Talvez não seja de Paulo. Bom, nesta mesma carta, então, aparece a consequência de uma ideia não bem concebida sobre a vinda do Senhor. Se o Senhor deve vir imediatamente, esta vinda do Senhor faz com que eu não me interesse mais pelas coisas que devem ser feitas, pelas coisas que são da responsabilidade de cada dia, porque daqui a pouco tudo termina, o mundo termina e nós seremos arrebatados com Cristo para o céu. Bom, se é assim, os Tessalonicenses têm razão de parar os seus trabalhos. Aí uma preocupação de Paulo, vocês estão tirando consequências erradas, não é? Aí ele diz, por exemplo, fiquem firmes naquilo que vocês aprenderam. Não, a gente está aberto a tudo, mas não modifiquem logo as coisas com ideias que aparecem daqui e de lá, né? Ficai firmes, guardai as tradições que vos ensinamos oralmente ou por escrito. Os dois elementos, a tradição oral e a tradição por escrito, a revelação que é feita oralmente e que é feita por escrito. Quanto ao mais, no capítulo 3, quanto ao mais, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor continue o seu caminho e seja glorificada, como aconteceu entre vós, e para que sejamos livres de homens ímpios e perversos, pois nem todos têm fé. Mas o Senhor é fiel, e há de fortalecer-vos e guardar-vos do maligno. E isso sim é claro, não? Que Deus nos guarde do maligno que age. Então, a graça de Deus que nos salva, ela não anulou a atuação do maligno. Mas nós não estamos na dependência necessária da atuação do maligno. Nós temos recursos para sermos guardados dessa atuação, mas ele age. Tanto age que nós sentimos em nós mesmos a má inclinação e dizemos, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal ou do maligno, porque ele pode nos tentar.
Então, aquilo que já meditamos em outras ocasiões no Evangelho, não precisamos, se quisermos, podemos, mas não precisamos imaginar demônios que estão entrando no corpo de alguém. Se quiser fazer isso, se quiser oferecer seu corpo para que o demônio entre, fique à vontade. Mas não precisamos imaginar isso. Mas a ação do demônio é real. Então, eu posso ser um agente do demônio, fazendo exatamente aquilo que é próprio dele, que é desfazer o ser humano, desfazer a dignidade do ser humano. Então, tudo aquilo que prejudica o ser humano é obra do demônio. Esse maligno está entre nós. Então, o Papa Bento XVI falava que a grande perseguição que a Igreja sofre nos dias de hoje é a perseguição da mentira também, das calúnias, daquilo que se diz. E não é a Igreja, é o mundo inteiro, né? Os meios de comunicação e tudo. Você fala aquilo que você quer, você diz aquilo que você quer, não tem respeito para a dignidade do outro, para a liberdade do outro. Então, é o maligno que está agindo através da sua boca. Na Escritura se diz, por exemplo, de Jó, que ele não tinha violência nas suas mãos e nem fraude na sua boca, naquilo que ele falava, não tinha mentiras na sua boca. A grande dignidade de Jó estava nisso, não ter violência nas mãos e ter a boca limpa da mentira. Então aí está o maligno agindo. Não precisa que ele entre dentro de mim. Já está enquanto sai a mentira da minha boca. Não é? E a gente não pode patrocinar mentiras, né? Nem acobertar mentiras e mentirosos. É grave isso também, acobertar mentiras e mentirosos. É tão grave como acobertar outras maldades que se podem fazer no mundo. Temos confiança em vós, de que vos deixais guiar agora pelas nossas diretrizes e de que o fareis também no futuro. Que o Senhor conduza os vossos corações para o amor a Deus e a perseverança de Cristo. Nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus, que vos afasteis de todo irmão que leve vida desordenada e contrária à tradição que de nós receberam. Bom, aqui, essa frase de Paulo, não é? Ordenamos que vocês se afastem do irmão que leva a vida desordenada e contrária à tradição que de nós receberam. Então, Paulo evangelizou, transmitiu uma doutrina, um ensinamento, vem outros para dizer outras coisas. Então, ele tem que defender aquilo que é projeto de vida dele. Bem sabeis como deveis imitar-nos. Então, por que é que Paulo diz isso? Paulo diz isso porque se não fazem aquilo que ele, se não vivem como ele ensinou, o que está sendo criticado é a pessoa de Paulo, não é o ensinamento. Porque ele se coloca como modelo de vida cristã. Não com arrogância nem pretensões, mas diz simplesmente, vivam como eu vivo, olhem como eu faço. Eu estou dando um exemplo para vocês, que é a melhor coisa que alguém pode fazer. Olha como ele está fazendo, vamos fazer igual. Então, quando ele pede para prestar atenção no irmão, na irmã, que leva a vida desordenada, fora da ordem, né, que foi anunciada, Paulo tem na cabeça, o que aparece em outras cartas, uma ideia muito clara. Nós temos que estar perto de todo mundo, bem perto de todo mundo, bem próximos, não distante de ninguém, mas transparentes. Aquilo que está dentro de nós como um tesouro, a graça de Deus, não pode ser impedida de passar adiante para os outros. E a minha atitude pode tornar
a transparência desta graça, ou difícil ou impossível. Então, eu impeço que a graça de Deus, o tesouro de Deus, que está dentro da igreja, passe para o mundo. Então, eu tenho que ser retirado, nesse sentido, para não impedir a manifestação da graça de Deus. Então, eu tenho que me corrigir para não ser um obstáculo à obra de Deus no mundo de hoje. E assim, Paulo vai dando orientações práticas.